Raul Plus. A direção, segundo os mestres espirituais. Introdução. Recolher e indicar o que disseram os mestres acerca desta tão grave e tão atual questão, a direção das almas, foi o nosso fim. Não nos propusemos citações exaustivas, trabalho de sábia erudição, mas sim expor a doutrina em plena luz. Alguns testemunhos poderiam ser abreviados. Salte o leitor, mais apressado ou já convencido, o que lhe aprouver. O nosso desígnio também foi versar apenas a direção em geral. Só ocasionalmente e a título de exemplo entramos no vastíssimo domínio da aplicação da direção aos diferentes estados de vida, situações de trabalho, de idade, de circunstâncias, de meio. Crianças, iniciantes, aspirantes à vocação, enfermos, agonizantes. Ou as diferentes categorias de consciências, habitudinários, escrupulosos, desanimados. Não faltam estudos, artigos ou capítulos de livros que versem esses casos especiais. Para eles remeteremos o leitor. A quem pode servir esta obra? Aos sacerdotes, para bem dirigir as almas. Aos fiéis, para que se aproveitem da direção. Como o sacerdote deixa cada vez mais aos leigos as obras de zelo que não são especificamente sacerdotais, deve, para maior bem dos fiéis, procurar especializar-se nas coisas que são exclusivas do seu ministério. Que coisa mais eminentemente sacerdotal que a direção espiritual das almas! Tanto mais valerá a santidade e o apostolado dos leigos, quanto mais valerá a direção que receberem dos sacerdotes. Estas páginas poderão ser também muito úteis aos fiéis. É coisa preciosíssima para o diretor de almas saber dirigir intimamente as suas ovelhas, nada mais oportuno, para os que sentem a necessidade de serem guiados e se empenham em tirar o máximo proveito da direção, do que saberem como devem proceder e as condições a cumprir para o conseguirem. Capítulo 1. Que é a direção. O lamento do paralítico do Evangelho, junto à da piscina probática, exprime um lamento eterno. Não tenho quem me ajude. Quantos carecem, no caminho que leva a Deus, não de compassivo auxílio, como o incurável de Betsaida, mas de uma competência clarividente e de uma bondade rica de recursos. Sem dúvida, a graça de Deus, que intimamente ilumina e trabalha as almas, não falta nunca, mas a graça de Deus pertence ao mundo invisível. Mergulhados totalmente no sensível, carecemos de um intermediário que nos revele, explique e autentique os processos interiores de Deus. Uma das características da religião do nosso Salvador, Jesus, é enviar homens ao mês, para os instruir. Ele mesmo, Verbo divino, assumiu a humanidade, instituiu órgãos visíveis e os incumbiu de dispensar em torno de si a verdade, dizendo-lhes, ide, ensinai. Quem vos ouve, a mim ouve. As divinas intenções ultrapassam esta disposição providencial. Homens delegados para falar a todos os homens, é já um grande auxílio. Não poderemos desejar ainda maior? E se, além das indicações gerais do magistério, das luzes inesperadamente fornecidas por almas que encontramos no caminho da nossa vida, quem por esta via não obteve casual e inesperadamente algum auxílio, pudéssemos compartilhar das luzes de alguém, ao qual abríssemos toda a nossa alma, as portas secretas do nosso ser, quer em ritmo mais ou menos regular, quer ao menos nas horas mais sombrias da nossa vida. A Igreja aprova o modo de ação divina de uma alma sobre outra alma. Deus autoriza-o com o seu procedimento, quando parece dirigir pessoalmente um destino particular. No caso de Saulo, derrubado nos caminhos de Damasco, não envia ele a um intermediário humano. Entra na cidade e diz-lhe, lá encontrarás Ananias. A direção é o auxílio espiritual prestado individualmente às almas para que, mediante conselhos apropriados, alcancem um grau de virtude a que o Senhor a chama. Dirigir uma alma e levá-la pelas mãos nos caminhos de Deus,
a ensiná-la a escutar as divinas inspirações e a corresponder-lhes, é sugerir a prática de virtudes conforme a sua situação atual, é não somente conservá-la na pureza e inocência, mas fazê-la adiantar na perfeição. É, em suma, contribuir como puder para elevar ao grau de santidade a que Deus a destina. Assim via o Papa São Gregório a direção das almas, ao denominá-la a arte por excelência. A quem primeiramente incumbe a missão de dirigir as almas para sempre crescer no amor de Deus. Ao sacerdote. Não há dúvida de que pode haver fora do sacerdócio, nomeadamente das instituições religiosas, pessoas aptas para dirigir outras através dos caminhos espirituais. Mesmo antes de Cristo e da instituição do sacerdócio, houve diretores aos quais não faltavam competência, nem autoridade, Plotino, Platão, Epiteto, Plutarco, Cícero, Sêneca. Posto que gentios, à mercê de sua integridade, conhecimentos psicológicos, amor do bem e desejo de proselitismo, possuíam belas aptidões para guiar os seus contemporâneos. Foi da pena de Sêneca, o autor das cartas a Lucílio, que saiu o seguinte elogio da oportunidade da direção. Ninguém é tão forte para escapar das funestas influências que nos desviam do bem. Necessitamos de alguém que nos dê mão e nos guie. Enquanto nos esforçamos para sair do mal, invocamos o auxílio de outros. A quem pedir ajuda? A qualquer um, indiferentemente. Não. Escolhemos entre os que nos rodeiam aqueles cuja vida é uma lição. Aqueles que, depois de terem dito o que é necessário fazer, confirmam as suas palavras com os seus atos. Aqueles que ensinam o que é preciso evitar, e cuidam de jamais cair nas faltas que reprovam. Em suma, escolhemos um guia que se possa admirar, fixando-nos mais no que pratica do que no que ensina. Mesmo depois da instituição do sacerdócio tem havido guias espirituais sem serem sacerdotes. Silenciando a direção inteiramente profana de Montaigne e Laboite, ou de Voltaire e Frederico II, não poderia citar-se o médico Armand e Port-Royal, Pascal e Émile de Rouanes, o oficial de cavalaria Gaston de Rente e o Carmelo de Belne, Henri de Beneris e sua irmã Jordana, priora das Ursulinas. A direção é o auxílio espiritual prestado individualmente às almas para que, mediante conselhos apropriados, alcancem um grau de virtude a que o Senhor as chama. Dirigir uma alma e levá-la pela mão nos caminhos de Deus, ensiná-la a escutar as divinas inspirações e a corresponder-lhes, é sugerir a prática de virtudes conforme a sua situação atual, é não somente conservá-la na pureza e inocência, mas fazê-la adiantar na perfeição. É, em suma, contribuir como puder para elevar ao grau de santidade a que Deus a destina. Contam-se diretores não só entre os homens, mas também entre as próprias mulheres, tendo-se algumas revelado consumadas na arte de dirigir as almas, como Isabel Leseur ou Maria Antonieta de Guiser. Tem sucedido até mulheres de regirem clérigos nos caminhos de Deus. Quantos exemplos se não poderiam recolher nas cartas de Santa Catarina de Sena? E, mais perto de nós, não foi em Madame Suetienne que o P. Henri Dominique Lacordaire encontrou útil e reconfortante direção depois da condenação do Avenir. Graças a vós. Escreveu-lhe ele. Atravessei este desfiladeiro, o que me faltou antes de vós, não foi tanto a amizade, como o conselho, não encontrar um homem a quem pudesse abrir-me. Fostes vós a primeira que me guiastes. Por vezes são personagens, mais ou menos qualificados, que se arvoram em guias de outras almas. Romancistas em voga tomam ares de conselheiros, fantasiam-se correspondências para ensinar a querer, a cultivar a memória, a desenvolver a personalidade e, pela voz de revistas, mais ou menos audaciosos ou bem-intencionados, escritores obscuros traçam direções, umas vezes indiscretas, outras imorais. Evidentemente, a autoridade dos médicos, em especial dos psiquiatras,
Se é bom que o sacerdote diretor não ignore certos dados da ciência médica, o médico só tem a ganhar em possuir certas qualidades do diretor. Demais, o dever da direção redunda total, primária e exclusivamente tomando-se a palavra em seu sentido rigoroso, em benefício do sacerdócio. É que o ministério da direção não é mais que a extensão normal do ministério da confissão, que só o sacerdote está habilitado a exercer. O dever do sacerdote no tribunal da penitência não se limita a ouvir e absolver pecados. Ao conhecer as necessidades do penitente e os caminhos de Deus sobre ele, quer esteja em perigo de cair em tentação, quer do firme propósito de se levantar dela, ou ainda estimulado pelo desejo do bem, o sacerdote, se tem a verdadeira compreensão da sua dignidade e do seu dever, sentir-se inclinado a aconselhá-lo, a dirigi-lo. E quem, melhor do que ele, estará apto para trabalho tão delicado? Na realidade, há um só guia das almas, é Deus. Deus fala por Jesus Cristo. Jesus Cristo pela Igreja. A Igreja por seus ministros, os sacerdotes. E o que nota excelentemente o P. Olher, os sacerdotes não só recebem a graça de nosso Senhor, mas não há, por assim dizer, na Igreja mais que um sacerdote, Jesus Cristo. Pode, por isso mesmo, em certo modo, dizer-se que não há na Igreja senão um só diretor, Jesus Cristo. Ele quer conduzir todos os fiéis pelo ministério dos sacerdotes e estar em todos os diretores para governar as almas que lhe são confiadas. Praticamente, o ministério da confissão consiste em restituir a graça à alma, perdida pelo pecado, mediante a absolvição sacramental. O ministério da direção consiste, sobretudo, embora não exclusivamente, em dirigir as almas que vivem habitualmente longe do pecado e desejam servir a Deus com maior ardor. Monstro. Dupuynop escreveu sobre este assunto a seguinte e excelente página. Dizemos claramente o que é um confessor e um diretor, e a diferença que pode haver entre um e outro. O confessor absolve, ocupa-se dos pecados que lhe apresentam, aprecia-os e os julga. Diz o que é bem e o que é mal, o que é permitido e o que o não é, segundo a lei de Deus. Aprecia as disposições do penitente e, quando as reconhece boas, absolve-o. Considerando-se apenas o divino preceito, serão perdoados os pecados a quem vós os perdoardes. Pode-se ficar por aqui, de nenhum modo pretendendo eu que a direção seja tão necessária quanto a confissão. Mas será a absolvição dos pecados a única necessidade da alma, o único socorro que o ministério sacerdotal pode prestar-lhe. Não vedes que muitas vezes a acusação dos pecados ocasiona outros reconhecimentos, alarga o círculo das confidências e por isso mesmo a ação do confessor, levando-o a ser não só juiz, mas também médico e conselheiro. Eis como a direção se mistura necessariamente com a confissão. Tanto isto é verdade que a maior parte das censuras que se dirige à direção, ou antes ao abuso dela, podem igualmente dirigir-se em confissão. Todavia, ela é de instituição divina. Posso dizer da vida espiritual o que se tem dito da vida material. A direção é um supérfluo muito necessário. A esfera da direção, para distingui-la da esfera da confissão, é a da virtude e do aperfeiçoamento. O confessor absolve. O diretor aconselha. Tendes acaso para vós que o ministério sacerdotal nada tem que ver, nem que fazer, nesta ordem de coisas? Escutai, Fenelon, será sempre verdade dizer que o ministério de vida confiado por Jesus Cristo aos apóstolos é levar as almas a Deus. A direção é, pois, uma missão inteiramente divina, que nunca é permitido menosprezar, embora os homens que exercem tão alta missão a envileçam e desorem por sua indignidade. É necessário não fazer tanto o mistério da direção, é um conselho que se toma para atender à perfeição. Não é outra coisa. E quem não tem necessidade de conselho, compreendendo-se verdadeiramente o que é o ministério da direção, careceremos de mais longas inquirições acerca de sua importância.
São Gregório Magno não hesitava em denominar a função do pastor em geral, e a eminente direção espiritual em particular, arte por excelência. E o cardeal Pierre de Berle, fazendo-se eco da conhecida frase de São Francisco de Sales, uma só alma é uma vasta diocese, escreveu no memorial, a fim de animar os filhos do oratório a dirigir aqueles que os procuravam: reger uma alma é reger o mundo que encerra mais segredos e variedades, mais perfeições e raridades, que o mundo que vemos. Uma só alma pesa mais diante de Deus que o mundo inteiro. Dada a relação que existe, como vimos, entre a confissão e a direção, compreende-se que haja interesse em que a mesma pessoa acumule simultaneamente as funções de confessor e de diretor. Grau observa, com razão, em seu Manual de Almas Interiores, não se deveria distinguir o diretor do confessor, como não se distingue o médico que cura os doentes do que receita um remédio para conservar a saúde. Monstro. Camus, bispo de Belley e amigo de São Francisco de Sales, sempre e em tudo original, aventura esta comparação. Se dois cavalos puxando um carro não estão bem adestrados e não seguem no mesmo passo, há perigo de que um adiante e outro recue, de quem puxe para um lado e outro para o outro, e de que voltem e despedacem o carro. Da mesma forma, que pode esperar um pobre coração impelido e como que rasgado por dois processos diferentes, se não expirar em tão cruel tortura e encontrar o seu suplício onde esperava encontrar a sua consolação e incitamento à graça? Não devemos, porém, exagerar. Pode suceder que o diretor esteja longe e convir recorrer a outro sacerdote para a absolvição. De 1604 a 1610, Santa Joana de Chantal não se confessou a São Francisco de Sales senão 4 ou 5 vezes. Podem também entrar em jogo questões de simpatia, de competência. O espírito da Santa Igreja, mais acentuado do que nunca, é deixar a máxima liberdade às almas. E há sacerdotes que ultrapassam seu poder, constrangendo, pelo menos moralmente, os seus confessados a não recorrer senão somente a eles. Sucedendo, por necessidade, serem o confessor e o diretor duas pessoas distintas, não constituirá isso uma grande dificuldade prática. Uma penitente Fremont que por seu intermédio se convertera do protestantismo, vendo-se forçada, em razão da distância, a recorrer a outro sacerdote, assim o interrogou acerca da forma como havia de proceder com seu confessor ordinário. Como combinaria a sua autoridade com a vossa? Se eu não tivesse confessor nomeado, isso é, se eu fosse desconhecida do meu confessor de ocasião, a vossa autoridade continuaria a ser única, o que eu sobretudo aprecio, mas procedendo assim, privar-me-ia de um socorro imediato, por vezes necessário, e de uma consolação em meu isolamento. Fremont replicou-lhe: careceis de um diretor de consciência junto de vós. Escreverei ao senhor bispo para pedir-lhe que me indique um sacerdote a quem possais confiar-vos. Não receeis conflito entre duas direções. Geralmente estarão de acordo. Quando por acaso não estiverem, a vossa consciência de per se cortará a dificuldade. Conservai do protestantismo o hábito de guiar-vos pela consciência, sob as vistas de Deus. O catolicismo, dando-nos um confessor, não pretendeu suprimir a ação direta da nossa consciência, mas fortificá-la, esclarecendo-a mais. Retende bem esta recomendação, que é importantíssima. E sempre a cada um de nós que incumbe, em último recurso, assumir energicamente a plena responsabilidade dos nossos atos. Parece-nos judiciosa sabedoria. Acrescentemos: o confessor e o diretor devem ser duas pessoas distintas no seguinte caso, expresso no direito canônico, Cânone 891, nos conventos e institutos religiosos, o mestre de noviços e o superior que, em virtude do seu cargo, recebe as contas de consciência, salvo exceção, não devem ser confessores de seus súditos, a fim de ficarem separados os dois foros,
o foro interno e o foro externo. É necessário que o mestre de noviços e o superior não estejam ligados por conhecimentos adquiridos no confessionário. Ao terem de despedir algum súdito, ou ao ordenar-lhe que saia, ousaremos ainda tocar, de passagem, um problema delicado. Não é raro o bom número de pessoas preferir procurar algures do seu guia espiritual a elegê-lo entre os sacerdotes de sua paróquia, não obstante parecerem os primeiros indicados. Ribbett, que trata excelentemente esta questão em sua Ascetic Schreten, exprime-se nos termos seguintes: em vez de aconselhar os cristãos, cuidadosos de sua perfeição, a escolher um diretor entre 1000, não seria melhor indicar-lhes os seus respectivos pastores como guias providenciais que têm a graça de ofício, para os dirigir? Responde, em princípio, muito há de desejar que as almas encontrem em torno de seus socorros espirituais de que precisam. E é conforme a ordem estabelecida pela providência que se dirijam de preferência, para a confissão e para a direção, aos sacerdotes oficialmente investidos no cargo pastoral. A presença de um guia espiritual onde moram e vivem é tão necessária que muitas almas ficam irremediavelmente privadas de direção quando não o encontram. Mas enfim, se não o encontram onde deveria estar, quem pode censurá-las por buscar em outro lugar? Há almas em toda a parte, mas bons diretores são muito raros, no dizer dos mestres mais autorizados nos caminhos espirituais. Não será permitido aconselhar cada um a procurar no meio da multidão, perto ou longe, o guia que lhe convém? A Igreja deixa maior liberdade para a confissão sacramental, e com bem mais razão para a direção interior. Não convirá juntar que por vezes certas almas se sentirão menos à vontade para se abrirem com os sacerdotes com quem tratam frequentemente no serviço paroquial. É, evidentemente, de desejar que a fé seja tão grande que prevaleça sobre estas dificuldades e apuros. Mas como, em concreto, podem existir e paralisar de algum modo a independência e livre abertura de alma, a Igreja prefere deixar a cada um a escolha do diretor. A impulso jansenista, quantos meios de influência não tentaram armar boa parte do clero secular contra a direção exercida pelo clero regular. Está aí a história a dizê-lo e não são em verdade as suas páginas gloriosas. Contam-se per centenas os livros, grandes e pequenos, escritos bem mais com a intenção evidente de combater o ministério dos regulares e de esvaziar as suas igrejas e confessionários do que com o fim de desenvolver o culto religioso e o esclarecido espírito paroquial. Mas, deixemos estas pobres querelas. Se houver rivalidade entre o clero paroquial e o regular, que seja de santidade, portanto de desinteresse e de competência. A que segredo é obrigado o sacerdote no tocante à direção espiritual? No caso de confidências recebidas no confessionário, tudo que dizer respeito à manifestação de faltas, cai sob segredo sacramental. As virtudes ou atos bons do penitente, por si mesmas, não caem sob segredo de confissão. Cairiam, porém, diretamente, se o penitente falasse deles para melhor fazer compreender os seus pecados. Na prática, deve-se guardar rigoroso silêncio, a não ser que o penitente desligasse dele o diretor, porque embora se não trate de sigilo sacramental propriamente dito, trata-se de coisa de grave importância, de segredo confiado ou natural. As confidências recebidas fora do confessionário não obrigam a sigilo, obrigam, porém, a descrição absoluta, em virtude de segredo confiado ou natural, como acima se disse. Pode o diretor, depois da morte dos seus penitentes, revelar as graças particulares que receberam e os méritos que alcançaram. Para a edificação, parece que sim. Todavia certos autores, especialmente Regra, inclinam-se para a opinião do silêncio, quando se trate de particularidades conhecidas pelo confessionário. O testemunho do diretor pode ser reclamado no processo de beatificação. Bento XIV diz que deve-se exigir, sempre que seja possível, pois ele de per si é suficiente.